Oi, gente. Esse é mais um resumo do que eu falei na minha aula de capacitação sobre ferramentas para empreendedoras lá no nosso programa de capacitação online do Empreender Mulher. O Empreender Mulher é uma comunidade autossustentável que busca o empoderamento feminino através do empreendedorismo. Para mim é um orgulho poder participar desse projeto. Além de tutora lá no Empreender Mulher, eu sou a fundadora e a profissional à frente da Just, assistente virtual real, que é uma empresa que presta serviços financeiros, administrativos, comerciais e de relacionamento para o empreendedor poder se focar na essência do negócio dele. A gente vai falar um pouco disso hoje, até porque o nosso tema é ferramentas para a gestão de tempo e tarefas. E meu principal recado, que eu mais quero que fique para vocês aqui hoje, mais do que aprender a utilizar ferramentas e tal, é que fique essa reflexão. O que é realmente importante para o seu negócio? E o que você tem feito para chegar mais perto do que é importante? Né? Muitas vezes a gente se perde aí no dia a dia, em milhões de tarefas, apagando incêndio, tem uma lista lá interminável de tarefas e tal, e não consegue se focar no que realmente importa, que muitas vezes vai ser o relacionamento com o seu cliente, com o seu fornecedor, a pesquisa de um novo produto, a pesquisa dos teus concorrentes, escrever um texto, enfim. Pense aí no seu negócio, o que mais importa para ele? O que você pode fazer com frequência que faria diferença no seu negócio? E aí, essa é a tarefa mais importante, que tem que ser prioridade aí na sua semana. A gente vai ver algumas ferramentas agora, então. Vamos lá? Muito bem, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é uma planilha de Excel. Eu mesma tenho usado ela há uns 3 meses e está sendo muito bacana. Ela se baseia nesse livro aqui, um livro que eu super recomendo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E é ele que propõe esse conceito que eu estava conversando com vocês antes. Né? Então, o que a gente pode fazer, se fizer com frequência, vai fazer a diferença nos nossos projetos? Essas é que tem que ser as nossas prioridades. Então, o Steve Covey, que é o autor desse livro, ele propõe que a gente faça um plano semanal de trabalho. Tem pessoas que fazem no domingo à noite, tem pessoas que fazem na segunda-feira, e aí vai de cada um escolher um melhor dia para fazer. Como é que funciona essa agenda semanal aqui? Então, ela tem um espaço para a gente escrever quais são os projetos que a gente quer desenvolver e vou definir algumas metas que eu tenho para esse projeto. Aqui você pode colocar tanto metas a longo prazo quanto metas para essa semana ou para esse mês. Então, se fosse o caso, se eu quisesse emagrecer 3 quilos. Não é o caso, tá, gente? Já acho que eu tô bem. Então, qual que seria a minha prioridade da semana se eu quisesse emagrecer 3 quilos? Comer bem, fazer exercício físico, tomar muita água. A partir dessas minhas prioridades, eu vou agendá-las a cada dia, como se fosse um compromisso, tá? Isso é bem importante. Deixa eu dar um exemplo mais prático aqui. Por exemplo, eu tenho um projeto que chama Loja de Cursos, que é um projeto de um site que eu estou montando. Então, qual que é a minha meta para esse mês? Colocar site no ar. Achar mais cursos bacanas. Então, qual que vai ser a minha prioridade essa semana? Subir o template, falar com a Dani, que é uma pessoa que está com um projeto bem bacana de curso. Tá? Só para ficar mais claro aqui para vocês como que a gente faria essa programação. Então, a minha prioridade todos os dias da semana, se eu quisesse emagrecer, seria
todos os dias, né? Fazer isso. E aí eu colocaria, de repente, às 8 da manhã aqui, todos os dias. Meu exercício físico. Colocaria um alarme no meu celular, na minha agenda. A gente vai ver Google Agenda daqui a pouco. Colocaria ali na minha agenda, então, tomar água todos os dias, algum horário, né? Colocaria meu celular para despertar ali, por exemplo. E aí aqui, ó, preciso subir o template do meu site, então já vou agendar aqui como um compromisso. O que pode acontecer? Pode acontecer na segunda-feira, eu acordar, ter uma reunião, acordar, ir para o trabalho, ter uma reunião, e aí lá depois da reunião eu já começar a ir correndo, começar a resolver coisas e tal, e não subir meu template, né? Então ele estando agendado aqui como um compromisso, como uma prioridade, facilita bastante para que eu realmente faça isso. Ó, falar com a Dani também é uma prioridade, então eu vou colocar aqui. Enfim, eu vou distribuindo isso ao longo da minha semana, de acordo também com os meus compromissos, né? Então, a principal utilidade dessa agenda semanal aqui, eu acho que é a gente conseguir pensar em metas claras para cada projeto que a gente está envolvido e colocar aqui quais são as prioridades. Então, o que se eu fizer essa semana vai me deixar mais perto de conseguir realizar a minha meta desse projeto. E depois, agendar essas prioridades como se fossem compromissos. Mega importante é fazer o controle disso também, né? Então, no final de cada dia ou no final de cada semana, observar como que tá, o que você fez, o que você não fez, né? Eu criei uma rotina bem bacana, eu gosto muito de acordar cedo, então 6 horas, 6h30, 7 eu já tô acordada. Tenho aqui como compromisso eu mesma, todos os dias, 7 horas da manhã, porque eu tiro uma horinha sempre de manhã para fazer alguma leitura de livro inspiradora, para escrever, para pensar mesmo, para refletir sobre os meus projetos, sobre a minha vida. É muito produtivo para mim. Então, geralmente nessa hora da manhã é que eu revejo aí diariamente a minha agenda e as minhas prioridades, os meus compromissos também de cada dia, né? E adapto também a agenda de acordo com os meus compromissos, mas sem perder de vista nunca as minhas prioridades. Agora, vamos dar uma olhada na Google Agenda. A agenda do Google completou 10 anos essa semana e o Google lançou várias novidades bem legais que te fazem também, te ajudam assim a ter um pouco mais de foco, né? Uma delas é o Reminders, que são os lembretes, né? Que são coisas que ele vai ficar ali o dia inteiro te lembrando. Eu, por exemplo, coloquei aqui artigo blog, porque assim, sempre que eu abro a minha agenda do Google, já salta isso aqui e eu continuo com esse pensamento aí no meu plano de fundo, né? Então vamos dar uma olhada geral aqui na agenda do Google. Para usar ela, você precisa ter um Gmail, né? Se não tem ainda, então crie o seu. O legal do Google Agenda é que tem um aplicativo para o celular também, eles se conversam aí. Então a gente consegue ter uma visão da semana ou do mês, se quiser. E também do dia a dia ou de 4 dias, enfim, como preferir. Como é que ela funciona então? Para eu criar um evento, vou colocar aqui reunião empreender. Então coloco aqui o horário que vai ser a minha reunião. Por exemplo, das 4 às 5. Ou ela também é legal para... Ela mesmo pode achar um horário na sua agenda, se você estiver muito complicado de horário. Então, vou colocar aqui o horário. Posso colocar para ele me dar um aviso, então, ó. Por e-mail ou por pop-up. Um aviso aqui no computador. E no celular, você consegue programar para ele te dar um aviso
com um alarme. E aqui quanto tempo antes, né? 1 hora antes, então vou colocar. Consigo convidar pessoas, então, por exemplo, essa reunião é com várias pessoas, eu já marco ela aqui na agenda e daí só coloco o e-mail. Da pessoa. Ó, então já coloquei essa reunião, quem que vai estar, né? Isso é bem legal, facilita bastante também quando está trabalhando com várias pessoas juntas, assim. Até porque se elas utilizam a agenda também, você já vai saber se elas realmente estão livres aquele horário, né? Beleza, vou salvar. Aqui ele me pergunta se eu quero enviar uma notificação para os outros convidados da reunião. Como é uma reunião fictícia aqui, eu não vou mandar, mas geralmente eu mandaria, né? E aí ela já ficou registrada aqui no dia que eu coloquei. Essa é uma visão geral, então, do Google Agenda. Eu uso muito o Google Agenda no celular, então aqueles compromissos que a gente viu na planilha anterior, eu costumo marcar todos aqui no meu celular. E assim, me facilita muito, porque daí não acontece de eu me perder e tal. E mesmo aqueles compromissos das metas maiores que a gente viu antes, eu também coloco aqui na agenda. Acho que além de anotar compromissos e tal, é muito importante que a gente utilize também um programa para anotar ideias. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, assim, porque a cabeça, eu acho que tem que estar livre para a gente pensar em projetos e em coisas maiores e não ficar lembrando de coisinhas pequenas, né? Esses dias eu estava conversando com a Thalita até, que é uma outra tutora do Empreender Mulher, ela tava me falando, porque antes de dormir eu fico pensando. Falei, cara, anote essas coisas que você fica pensando. Fique com a cabeça livre, vá dormir com a cabeça livre, né? Então, esse aqui é um aplicativo do Google também, onde você consegue anotar as tuas notas. Então, quando você está lá pensando em várias coisas, lembrando, comprar cabo para o celular, por exemplo. Posso colocar aqui para ele me fazer um lembrete de data e horário, ou até de lugar. E aí o legal é que se você colocar de lugar, se você tiver com o teu GPS acionado e, enfim, fizer toda essa programação ali, quando estiver no lugar ele vai te avisar que ali você tem que comprar alguma coisa. Então o Google Keep é muito legal mesmo. Pode dividir com pessoas as notas, pode colocar imagens, arquivos. Enfim, depois eu recomendo que se você resolver usar ele, você dê uma olhadinha no tutorial, porque é bem simples de usar. Assim. Eu não uso o Google Keep, eu tenho absoluta paixão pelo Evernote. Minha paixão absoluta. É onde eu anoto as minhas ideias, os meus projetos, os meus insights, então eu tenho ele aqui no celular também. E é geralmente onde eu anoto as coisas, né? Porque o celular tá sempre na mão, então eu venho, eu faço anotação. E aí eu divido de uma forma bem legal. Por etiquetas. Isso eu aprendi através do blog Vida Organizada. Depois eu vou colocar o link para vocês, da Thaís Godinho. Ela é super fã do David Allen, que é um criador do GTD, que é um método de organização. Deixa eu fazer meu login aqui. Então eu aprendi a usar o Evernote com ela, mas tem milhares de formas de uso, cada um pode usar da maneira que preferir. O que eu gosto bastante é que eu faço as minhas anotações e aí eu classifico elas por etiquetas. Então vamos dar uma olhadinha nas minhas etiquetas aqui só para vocês terem uma ideia. Então aqui eu tenho etiquetas para coisas que eu quero fazer a cada dia da semana, toda semana. Tenho etiquetas para coisas que eu preciso comprar. Então, por exemplo,
eu dei o exemplo na tutoria aqui, ó. Quero comprar uma pedra pome. Quero muito. E eu sempre esqueço de comprar. Então eu coloquei ela na etiqueta comprar. Sempre que eu tô no mercado, em algum lugar, eu venho aqui na etiqueta comprar e dou uma olhada no que eu tô precisando comprar. Lugares que eu quero ir. Então, às vezes, sempre acontece, né? Você quer sair, quer ir num lugar legal e não lembra de nenhum lugar. Então, fica tudo aqui na etiqueta lugares. É onde eu faço anotações também. É onde eu faço anotações também de eventos onde eu vou, palestras que eu assisto, eu anoto aqui também. E aí o que é bacana é que qualquer coisa que eu pesquisar no Google, ele já faz uma pesquisa dentro do meu Evernote. Eu tenho aqui ó, no meu Chrome a extensão do Evernote e ele me mostra aqui, gente. Então é muito bacana, porque muitas vezes a gente acaba indo em muito evento, muita palestra, fazendo muita anotação, isso se perde, né? O legal de estando aqui é que eu sempre consigo rever. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa e eu lembro, nossa, eu já anotei isso em algum lugar, já tenho isso anotado. E aí eu entro aqui na minha nota e posso, enfim, retomar o tema ou me aprofundar na pesquisa, né? Outra coisa que tem de legal também do Evernote é a coisa de você poder capturar, né? Então eu tenho uma etiqueta aqui que chama receitas. Eu adoro cozinhar. Tem essa etiqueta receitas aqui. Ó, e eu tenho várias receitas capturadas das páginas da internet. Legal, né? Por quê? Porque eu venho aqui no meu Chrome e capturo a tela através aqui desse botãozinho de captura, ó. Salvo. E já divido lá pela etiqueta que eu preferi. Então, esse aplicativo Evernote é uma paixão. Mas, voltando àquilo que a gente conversou no começo, não adianta você anotar as coisas e não saber o que está te levando para perto do teu objetivo maior, né? Então, sempre manter isso em mente, assim. E despeje as suas ideias, anote as suas ideias, porque senão a gente esquece mesmo na correria. Se permita estar com a cabeça livre, né? Quem anota não esquece. Então, assim, anote suas ideias, anote seus insights, porque com certeza você vai conseguir colocar muito mais coisas em ação. A minha última dica de hoje vai ser esse programa, Toggl. Para que ele serve? Para calcular o tempo que você está se dedicando a um projeto. Tá? Então, ele tem aqui o timer e ele vai registrando ali quanto tempo você está se dedicando. Então, se eu quero... Ó, tem vários projetos aqui. Aqui é um cliente que eu estava trabalhando, então eu vou startar o meu timer e vou ficar trabalhando no projeto, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu terminar, eu vou dar um stop aqui. Ó. E ele vai me dizendo sempre quanto tempo total eu estou trabalhando naquele projeto. Isso aqui é muito legal para prestadores de serviço, né, para as pessoas que trabalham por tempo, por projeto, ou mesmo para pessoas de outros ramos, que não seja prestação de serviço, mas que queiram saber quanto tempo estão dedicando para cada coisa, né? Ele é bem bacana e bem simples de usar. Também tem um aplicativo para celular que facilita muito, 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 muito. Vamos ao fim, então, de mais um vídeo sobre ferramentas. Espero que tenham gostado. Vou colocar na descrição aqui do vídeo os links, enfim, as informações sobre tudo que eu falei. E bora lá, bora se planejar e realizar para chegar nos nossos objetivos. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!